pessoal, eu sou a Ana Buzzi. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um episódio aí do Juke Entrevista. E hoje a gente está aqui com um dos destaques da música curitibana, que é a Olivia Yels. Oiê, muito massa estar aqui. Prazerzão enorme mesmo. Ela é cantora, compositora e multi-instrumentista, que compõe e escreve desde 2013. Olivia, me conta como que foi a sua inserção no mundo da música, né? Você compõe aí desde 2013, mas quando que surgiu esse interesse pela música? Quando foi que você parou e pensou, ok, é isso que eu quero fazer para a minha vida? Então, é muito doido porque, tipo, geralmente as pessoas acham que vem. Acham não, né? Tipo, vem da família muitas vezes, mas para mim nasceu. Eu acho, assim, que nasceu muito pelos artistas que eu acompanhava desde criança, assim, sabe? Tipo, eu era muito fã de artistas pop, né? Tipo, como a Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus e tal. E eu assistia muito Disney, assim. E sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Tipo, essas músicas e tal. E eu tentava sempre imitar essas cantoras cantando, enfim. E eu acho que ali foi, tipo, o começo, sabe? Que eu posso dizer. Mas eu acho que, sim, em questão de escrever minhas próprias músicas, por exemplo, foi uma coisa que, eu, na verdade, eu comecei meio como um desabafo, assim, de... Eu passava por alguns problemas na escola, né, como bullying e tal, e ali eu percebi, tipo, cara, por que que eu não tento fazer igual elas, que escrevem músicas, que, né, e falam sobre suas próprias vidas muitas vezes, né, por que que eu não faço isso? E daí eu comecei a fazer isso, e foi algo que desde sempre me ajudou muito, porque eu sempre senti que eu era uma criança um pouco mais, tipo, introvertida, que eu sou uma pessoa mais introvertida, e escrever sobre o que eu sentia era muito melhor para mim do que falar sobre. Ok, ok. Muito legal, muito legal. Interessante saber, né? Como você mesmo disse, né? Normalmente esse interesse surge de casa, mas é muito interessante ter essas raízes, entre aspas, né? Aí da Disney e tudo mais, porque acho que foi uma leva aí que influenciou bastante gente também, né? Mas é Com muito, certeza. muito legal. Seu primeiro single, né, o Good Manners, foi lançado em 2020, que foi o ano simplesmente mais caótico para a realização de eventos em geral. Eu queria saber como que foi para você conseguir divulgar o seu conteúdo, como que você conseguiu se virar nesse cenário de não poder fazer show e ou participar de shows. E principalmente como que foi a recepção do público com a sua música, né, com o seu single e tal. Cara, foi muito doido, porque antes de mais nada eu queria dizer que quando eu tava planejando lançar a música, tipo, eu nem sabia que ia acontecer isso, né? Então foi assim, eu lembro que foi, sei lá, eu lancei a música e tinha acabado assim de estourar a pandemia, assim, tipo. E o que é mais engraçado de tudo isso, assim, é que eu tava planejando fazer show e tal, enfim, um evento de lançamento, algo que eu nunca tinha feito para uma música autoral. Assim, eu já estive no palco outras vezes cantando músicas cover, enfim, mas não com as minhas próprias músicas autorais, sabe? E então, para mim, assim, foi. Putz, cara, foi um desafio, porque eu acho, assim, que essa questão do marketing digital já era uma coisa muito forte, mas ficou ainda mais forte depois da pandemia, sabe? E. Mas para mim ainda era uma coisa que eu não fazia uma exposição minha muito grande, assim, para tipo, fazer um super marketing, assim. Também não entendia muito sobre isso. Mas de alguma forma, o fato das pessoas estarem em casa naquele primeiro momento, assim, que foi quando explodiu, que não era flexível, tinha que ficar em casa mesmo, isso ajudou um pouco, sabe? Tipo, longe de mim falar que a pandemia foi uma coisa boa, tá? Pra mim, porque eu não quero falar isso jamais. Mas, assim, o fato de que, em relação ao lançamento e das pessoas estavam em casa, isso ajudou porque, tipo, todo mundo meio que ainda tava assim, tipo, não sabia o que fazer, sabe? Uhum. E daí, como que a gente, né?
tira um pouco, às vezes, da nossa realidade, assim, mexendo no celular, ouvindo música, né? Então, de certa forma, eu particularmente achei que o lançamento em si, ele foi muito bem, sabe? Eu tentei aos poucos criar alguns conteúdos sobre a música e tal, mas bem de leve, porque eu sabia que também que era um momento muito difícil para todo mundo, sei lá, eu nem sabia o que eu poderia dizer, assim, para confortar as pessoas, sendo que eu tava falando um negócio que era tão, sabe, tipo, de certa forma, sobre a minha vida, né? Tipo, Uhum. como eu posso chamar a atenção das pessoas nesse momento, num momento tão Uhum. difícil? E, cara, mas eu fui indo aos poucos e uma coisa que eu comecei a fazer bastante também foi postar story falando, Uhum. acho que cada vez mais, e para mim isso sempre foi muito difícil, como eu falei, sou uma pessoa mais introvertida, mas eu acho que o fato de você postar um story conversando com as pessoas, mas tipo assim, sendo real mesmo, sabe? Tipo, como se estivesse tendo uma conversa mesmo com a pessoa, Uhum. isso prende assim a pessoa, sabe? Uhum. Tipo, ela para pra prestar atenção, assim. E aí, a partir dali, eu fiquei pensando, assim, como é que eu prendo mais atenção, mas de uma maneira que não consuma tanta energia das pessoas, porque as pessoas estão sem energia, entendeu? Mas, assim, no geral foi bem difícil mesmo. E, de novo, eu não planejava nada disso, eu não estava preparada para nada disso. Mas, enfim, algo que tá fora do controle de qualquer pessoa, sinceramente. Então, foi muito difícil, mas eu acho que, assim, eu senti algo positivo, assim, em relação a esse lançamento. Uhum. Você foca aí muito, você fala que você é uma pessoa introvertida. Como é ser uma cantora introvertida? Como que você faz aí para interagir, para conseguir subir ao palco? Porque eu sou muito introvertida, então sempre que eu faço algum trabalho, aí eu fico muito nervosa antes, né? Então é um trabalho comigo mesma para conseguir me soltar. E como é para você aí, para antes de subir no palco e tal? Cara, é muito difícil, tipo, você pode perguntar pra qualquer pessoa, assim, que tá comigo nesses dias, eu sempre fico muito nervosa em dia de show, sabe? Muito, muito nervosa. Inclusive aquele show que você foi, que foi lá no Wonka, 2 semanas Uhum. atrás, eu tava extremamente nervosa porque fazia uns 4 meses que eu não estava, tipo, fazendo shows, assim, porque por conta de uma viagem que eu fiz o ano passado, bem finalzinho do ano passado, e, e aí, tipo, eu tava com uma sensação, tipo, putz, será que eu sei fazer isso ainda? Tipo, e assim, besta, né? Porque passou só 4 meses, né? Mas é que é uma energia, para nós, assim, introvertidos, é uma energia que você descarrega demais, né? E então, assim, eu tava super nervosa e eu não posso, tipo, sinceramente, eu não posso nem beber, porque eu não posso beber no geral. E aí, tipo, eu não tinha muita escapatória. Eu tinha que lidar com aquilo tudo da forma que estava. E, enfim, só que é muito engraçado como, ao longo do tempo, assim, quanto mais você vai se expondo e tal, fica um pouco mais fácil. Não quer dizer que fica fácil, mas fica um pouco mais fácil. E, e eu também acho que é super válido dizer que tá tudo bem sentir nervosismo para fazer aquilo que você sabe que você gosta de fazer, porque a partir do momento que você não sentir mais aquilo, tem que escolher outra coisa para fazer, entendeu? Uhum. Porque o nervosismo é o que te dá sabe, tipo, o gás ali de tipo, meu Deus do céu, sabe? E então é isso que eu sinto, assim, porque quando eu tô em cima do palco, cara, para mim é tipo, assim, é o momento que eu mais me sinto bem comigo, sabe? Uhum. Então, é o momento que eu chego ali e eu paro e penso assim, tá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o que eu vim fazer. Então, vamos lá, entendeu? Que legal. Mas é bem isso mesmo, né? Voltando aqui, né, para o assunto dos seus trabalhos. Então, seu primeiro EP ele foi lançado no ano passado, né, já com regravação dos seus dois primeiros singles. Eu queria saber como que foi a produção desse trabalho e como foram os bastidores. Se você puder contar um pouquinho para a gente.
Claro, super. Cara, primeiro que foi muito massa, porque era meu sonho lançar um EP, né? E, e assim, eu acho que jamais na minha vida eu teria imaginado chegar nesse ponto, assim, porque por mais que eu tivesse muitos sonhos quando eu era criança, uma coisa é você sonhar, outra coisa é você ver acontecendo, sabe? E as coisas geralmente não saem da forma que você imagina, mas às vezes elas podem sair melhor, sabe? E é o que eu senti no meu caso, assim, que eu acho que quando eu fui fazer esse EP, ainda mais que as minhas músicas são bem pessoais, né, sobre a minha vida, então eu escrevo sobre as coisas que eu passo. Eu sabia que eu teria alguns empecilhos, talvez emocionais ali para produzir, sabe? E tava tudo bem, porque na verdade, tipo, eu me propus a isso. Eu acho que faz sentido para mim falar sobre a minha vida, porque eu acho que o meu projeto é sobre isso, entendeu? Uhum. Mas quando você tá numa sala com outras pessoas ali e você tá com as suas letras que são sobre a sua vida, tipo, eu acho que é uma exposição muito grande, entende? É uma exposição muito grande. E assim como eu acho que lançar música é uma exposição maior ainda, porque qualquer pessoa pode ter acesso, né? Uhum. Mas você dissecar, igual a gente disseca em estúdio, dissecar tudo por trás de uma música, assim, é às vezes perceber coisas que eu não percebi na hora que eu fui escrever, sabe? Então o processo ele foi bem assim de dissecar cada uma das músicas do EP, né? Que são Uhum. 5 músicas. E assim, ir mergulhando naquilo. Então, o que sonoramente faz sentido com aquilo que eu escrevi, sabe? Uhum. Como que aquelas músicas batem para mim de uma forma sonora? E, pô, duas pessoas, na verdade, que me ajudaram muito nesse processo, que estavam comigo desde o começo e fizeram todo esse trabalho acontecer, é o Bruno Sguissardi, que é o meu produtor, e o Matheus Bittencourt, que é o engenheiro de áudio, né, do EP, e são duas pessoas que me receberam muito, muito bem, assim, no estúdio e me deixaram muito confortáveis para falar de coisas tão difíceis, sabe? E, assim, um bastidor, assim, maior, assim, que as pessoas geralmente também me perguntam, qual a música foi mais difícil e tal. E a música, assim, mais difícil que foi uma regravação, no caso, que era a Goodbye Lullaby, só que eu já tinha lançado ela como Bittersweet Lullaby em 2020. Uhum. Então, eu gravei ela e troquei essa primeira parte do nome da música. E essa música eu considero, tipo, a mais pesada, assim, tipo, emocionalmente pra mim. E foi uma música que, assim, eu fui pro estúdio sabendo, assim, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Tipo, eu preciso gravar essa música, Uhum. entendeu? Só que daí veio aquelas emoções, assim, de tipo, meu Deus do céu, veio tudo, assim, tipo, é como se passasse um filme, sabe? E daí eu respirei, tirei uma pausa, assim, né, pra eu pensar sobre isso, chorar, se eu quiser chorar, enfim. E voltei e falei, cara, eu vim pra isso tem que ser feito. Uhum. E foi assim, é um processo, assim, especialmente para artistas que escrevem sobre a própria vida, enfim, é um processo que pode ser bem doloroso, mas também é bem recompensador. Uhum. Entendi. Legal, muito legal, muito interessante também. Eu acho interessante saber esse processo de como é para vocês, né, para vocês artistas, nessa parte do estúdio, justamente por isso, né, porque você escrever é um sentimento que é você que está botando para fora, né? Então é sempre muito interessante saber disso. É. Ainda no ano passado, você teve a oportunidade de viajar para fora do país, né, para apresentar e divulgar o seu trabalho ali para as outras culturas. Você conseguiu realizar diversos shows fora e eu queria saber como que foi isso para você, né? Como que foi essa experiência de conquistar fãs por outros lugares do mundo, conseguir apresentar o seu trabalho para outras pessoas, para outras culturas. Cara,
foi um dos maiores desafios da minha vida, assim. E eu sempre sonhei com isso, né? Eu acho que um dos meus sonhos de criança, assim, além de ser uma cantora e tal, famosa, enfim, era também, eu não sei, mas eu sempre tive algo assim de, eu quero ir para fora do país e eu quero, tipo, lançar o meu projeto, né, o meu trabalho para outras pessoas, assim. Eu acho que especialmente também por ser inglês, assim, eu comecei a escrever as coisas em português, mas depois eu fui mirando no inglês, acho que talvez por eu consumir demais, assim, músicas internacionais, enfim, eu acabei me achando ali, mas enfim, eu tô aberta e eu quero escrever em português também. Mas assim, sempre foi um sonho muito grande para mim fazer essa viagem. E o ano passado meio que chegou a hora, assim, sabe? Tipo, eu me vi num ponto da minha vida que as coisas estavam muito incertas e só que ao mesmo tempo, tipo, esse lado musical estava crescendo muito. Assim, eu tinha acabado de perder meu emprego o ano passado e eu não conseguia empregos fixos mais, estava muito difícil conseguir um emprego. Uhum, E só que enquanto isso, tipo, eu consegui algumas datas de show e os shows eles estavam com uma concentração muito legal de pessoas e eu comecei a ser muito ouvida fora do país também. Tipo, foi algo que foi acontecendo durante o ano. E eu falei, cara, eu acho que talvez seja a hora, sabe? uhum, Tipo, acho que talvez seja a hora de eu começar a pôr isso em prática, né? E, assim, essa viagem foi realmente um grande privilégio, né? Eu sou muito privilegiada de poder ter ido e ter feito o que eu fiz. É, eu passei 3 meses fora, né? Eu fui para Inglaterra em dezembro e, enfim, esse primeiro mês eu aproveitei para ficar com uma parte da minha família que eu tenho lá, enfim, que eles moram há muitos anos já. E, e janeiro e fevereiro eram para ser, tipo, 2 meses que eu ia passar, tipo, em Londres pra botar a minha cara a tapa, entendeu? Então, eu ficava mandando e-mail para algumas casas de shows pequenas, né? De. Porque, assim, eu já saí do Brasil acompanhando alguns artistas que tinham mais ou menos o tamanho do meu projeto, né? E eu fui vendo, tipo, onde essas pessoas tocam, com quem que elas conversam, né? Esse tipo de coisa. E eu fui fazendo uma lista de pessoas, enfim, até que quando eu cheguei lá, que infelizmente as coisas elas funcionam melhor quando você está lá, né? Eu fui mandando e-mails com o meu trabalho, fui falando da minha disponibilidade de shows, né? E fui contando a minha história. E, enfim, aí final de janeiro eu consegui meu primeiro show lá. Só que em paralelo a isso, eu também estava mandando alguns e-mails para rádios de lá. E eu acho que uma grande conquista para mim durante essa viagem, além dos shows que eu fiz, foi que eu consegui que 2 músicas minhas tocassem na BBC. E era uma BBC, tipo, que se chama Insolent, que eles têm várias BBCs lá, né, pela Inglaterra, enfim. E eu consegui que a minha música tocasse uma dessas BBCs e assim foi tipo, meu Deus, sabe? Foi absurdo. Quando eu recebi e-mail falando assim, cara, sua música vai tocar, eu fiquei, meu Deus, cara. Tipo, eu comecei a chorar, assim, porque eu tava esperando não, né? A gente sempre se prepara pro pior. Então, isso deu um boost, né, cara? E aí, final de janeiro, eu consegui a primeira data num lugar chamado The Engine Rooms. E eu toquei num evento que eles têm lá uma semana, acho que de casas pequenas de show, que é uma semana de shows em casas independentes, que eles chamam, né? E daí eu toquei com mais outras 3 bandas. Era Room 11, Emma in the Fragments e The Cut. E foi, assim, indescritível, né? Tipo, eu acho que eu nem preciso dizer. Indescritível
pensar que eu consegui um negócio desse, assim. Tipo, inacreditável. Que até hoje, para mim, é surreal. E, enfim, e depois desse show, eu conversei, fiz alguns contatos ali com os músicos e tal, e essa banda Emma and the Fragments, eu descobri por eles que eles estavam me contando que eles tinham uma banda de maracatu, tipo, o que é muito louco, porque eles são ingleses, né? E aí eles falaram que eles tinham essa banda, que eles iam fazer um evento bem na época do carnaval, né? E aí perguntaram se eu não queria abrir, né? E eu falei, mano, claro, tipo, pelo amor de Deus, né? Vou super. Eu achei muito engraçado que era, tipo, um negócio mais carnavalesco e tal. Eles combinaram mais outras. Convidaram mais outras duas bandas que eram na linha meio de samba, tipo. Assim, mais puxado pro que eles estavam fazendo, pela proposta que eles estavam fazendo, e bem carnavalesco, e eu lá, tipo, abrindo show, tocando rock, sabe? Tipo, que foi muito louco, muito louco. Mas enfim, cara, foi muito massa, porque nesse show, assim, o primeiro tinha sido no meio da semana, então poucas pessoas foram e compareceram, mas mesmo assim foi surreal. Mas esse segundo foi tipo num sábado, né? Que era o sábado de carnaval aqui no Brasil também. E, meu, foi tipo 40 pessoas, assim, sabe? O que eu achei absurdo, porque foi ali que eu tive realmente o contato de ver as pessoas, olhar para as pessoas, assim, aquela quantidade de gente e, pô, tipo, eles estavam prestando atenção em mim, sabe? Teve gente que depois veio conversar comigo. E eu com aquele inglês, assim, tipo, que eu não me considero fluente. Eu me viro, entende? Só que pensa, tipo, cara, eu tinha que falar coisa no microfone. Tipo, o que eu falo em português aqui, eu tinha que, tipo, dar um jeito de falar coisa em inglês para entreter os ingleses lá. Tipo, cara, era muito pra cabeça, sabe? E, enfim, e o engraçado desse dia é que, tipo, tinha um DJ tocando música brasileira, só que daí eu tinha que falar com as pessoas em inglês, e daí eu já tava traduzindo as coisas na minha cabeça, tipo, eu entrei em tilt, assim. Mas, ok. Esse dia, assim, foi muito marcante para mim. Muito marcante mesmo. E eu recebi um carinho muito grande deles. E que era uma banda chamada Supernovae, né? Que é essa supernova, né? Que tem um E no final, mas acho que é Supernova que pronuncia. E eles me acolheram muito. E eles olharam para mim, assim, e falaram assim, cara, quando você vier, você saiba que você tem amigos, sabe? Que você tem pessoas aqui que você não tá sozinha. Porque eu fui para essa viagem completamente sozinha. E eu tive que dar minha cara a tapa, assim, de maneiras que eu, sendo uma pessoa introvertida, tipo, foi absurdo, sabe? Foi muito difícil. E tiveram dias muito difíceis para mim, assim, de eu não sair da cama, assim, sabe? E, enfim. Então, isso significou muito, assim, para mim. Eu fiz esses dois shows e consegui também essa questão da rádio. Consegui uma outra rádio também chamada Amazing Radio. E fiz algumas amizades também, tipo, fora disso, sabe? Fora desses contextos, assim, mais pela internet. E, cara, voltei assim pensando que, meu, minha vida mudou, sabe? Mudou muito, assim, a perspectiva. E, inclusive, falando nisso, né, uma outra coisa que eu consegui também, que foi muito importante para mim, é que eu consegui levar CDs para uma loja lá de CDs. E, tipo, cara, meu Deus, sabe? Você imagina, só de lembrar que, tipo, tem uma loja lá em Londres, no bairro Camden Town, tá? Que tem 5 CDs meu vendendo. Não. Tipo, é. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, sabe? E nesse show também, o último show que eu fiz, eu consegui vender um CD. Inclusive, eu fico olhando para cima porque eu tenho ali preso na minha parede, que eu tenho um muralzinho aqui na frente do meu computador. E
tem a nota, assim, do CD que eu recebi, assim, sabe? Que Tipo, que a legal. pessoa comprou. Então, cara, eu não sei, eu não sei descrever. Eu simplesmente não sei descrever. Foi uma das coisas mais absurdas de maravilhosas que aconteceu comigo, uma oportunidade única. E eu fico muito feliz que eu tenha conseguido essas coisas e eu tenha tido abertura para fazer tudo isso, né? Uhum. Eu ia tocar nesse assunto dos EPs ali que você conseguiu levar, né? Desses que você levou, porque eu vi a foto no Instagram, eu achei muito legal saber que tem uma artista que é de Curitiba que tem um CD publicado lá, que tem um CD que tá à venda na Inglaterra. Muito legal, mas. Ah, é muito. Sim. E sabe o que é mais louco? Que quando eu fui nessa loja, essa loja é tipo de CDs, LPs, camisetas, e é uma loja mais focada em tipo gêneros musicais como punk, hardcore, e gêneros assim um pouco mais pesados, sabe? Uhum. E enfim, então é uma loja ali que eu me senti, eu conversando com as pessoas ali que trabalham lá e tal, compartilhei minha história, tipo, eu me senti muito em casa, assim, sabe? E quando eu cheguei lá, já tinha também um LP do Ratos de Porão, assim. E daí eu falei, meu Deus, cara, tipo, muito louco isso, sabe? Então é surreal, é completamente surreal. Que legal. É uma experiência mesmo, cara. Meu Deus. Você disse ali no começo da entrevista, né, que quando você iniciou ali, começou a escrever e tal, suas principais inspirações eram Demi Lovato, artistas da Disney ali que mais tocavam. E hoje, quais são as suas principais inspirações? Se você fosse para você escolher ali três pessoas ou três bandas e tal, que você falasse, isso aqui é a Olivia Yells, quem seria? Cara, assim, uma grande inspiração para mim atualmente é a PJ Harvey, que é uma cantora, e ela é inglesa, inclusive. Gosto muito dela, eu me vejo muito no trabalho que ela produziu, assim, e é uma artista que realmente me inspira muito, assim, sonoramente. Uma outra banda que eu gosto muito e que eu acho que eu tenho estado, assim, bem, tipo, estudando mesmo, sabe, a sonoridade é a Holy, né? Uhum. E, cara, agora eu tenho que mencionar uma banda que esteve comigo, assim, tipo, há muitos anos, né? Uma das minhas bandas favoritas, que eu acho que me influencia muito. Por mais que hoje em dia eu não ouça tanto, mas eu sei que me influencia de formas que às vezes eu posso nem perceber, né? Bem, tipo, inconscientes. É uma banda chamada Queens of the Stone Age, que é, enfim, né, cara? Foi minha banda favorita, assim. Acho que ainda é, assim, uma das minhas bandas favoritas. Cara, faz mais de 7 anos, assim, sabe? Uhum. Então, eu sei que me influencia, assim, sabe? Sei que me influencia muito. E, cara, eu acho que são três bandas e barra artista, que eu falei uma só, que mexem muito, assim, com a estrutura do meu projeto. Uhum. E, assim, o meu projeto ele ainda não tem uma profundidade enorme quanto essas músicas têm. Talvez ainda nesse primeiro EP que eu lancei, ele ainda tenha um pouquinho de leveza, mas eu quero cada vez mais que se torne um pouco mais pesado, sabe? Porque eu acho que é o que faz sentido com o que eu consumo, sabe? Uhum. Não, legal. E para fechar aqui, eu queria saber se rola um spoilerzinho aí do seu primeiro álbum, como que vai ser, se ele já está em produção, se já tem uma data pensada para o lançamento e o que que a gente pode esperar aí para a Olivia nos próximos meses. Cara, o álbum, né, assim, é um sonho meu e é o próximo passo para mim, com toda certeza, né? Só que produzir um álbum e toda a criação de um álbum é algo bem extenso, né? Pode durar, tipo, meses e até anos, né? Eu não sei como é que vai ser isso,
Mas, assim, eu já tenho um material que eu quero começar a produzir e eu tenho músicas que eu escrevi durante a viagem que eu quero muito já pôr, assim, para fazer lançamentos mesmo, porque assim, como eu falei, o álbum ele demora um tempo mais prolongado, mas enquanto isso eu quero estar lançando algumas músicas, né, nesse meio tempo, né, para não ficar parada, e músicas que deem um spoiler do próprio álbum. E assim, o que eu posso dizer sobre esse próximo trabalho é que ele vai ser ainda mais pessoal que o primeiro, e eu tô escrevendo, na verdade, sobre coisas que eu talvez nunca tenha nem falado sobre de forma tão explícita, assim, sabe? E enquanto meu primeiro EP, ele fala muito, né, meu primeiro EP é sobre, tipo, como eu lidei com certos términos de relacionamento, né, e relacionamentos em si, enfim, essa produção nova que eu tô fazendo, né, com essas músicas e tal, a composição em si, ela fala muito sobre mim, assim, em primeira pessoa, assim, tipo, é só sobre mim. Eu não sinto que eu estou citando outras pessoas, sabe? E falando sobre outras experiências envolvendo outras pessoas. É tipo, a visão que eu tenho sobre mim a partir de tudo, Uhum. sabe? Que eu venho passando, enfim. É uma perspectiva completamente virada para mim, o que é muito difícil, porque tipo, as pessoas vão ouvir eu falando coisas sobre mim mesma, que elas vão ficar assim, ou vão falar assim, nossa, minha querida, vamos fazer uma terapia, mas eu já faço terapia, então não precisa me dizer isso. Ou vão falar assim, ah, poxa, eu me sinto assim também, o que para mim é ótimo, né? Porque a gente adora ver assim pessoas ouvindo as músicas e falando, ai, pois é, eu passei por isso e eu me senti assim também. Putz, muito recompensador quando isso acontece, assim, sabe? Porque é aquele negócio, né? Que eu tava pensando nisso esses dias que, tipo, eu acho demais quando as pessoas falam assim, que passaram por uma situação parecida e tal, e sentiram o que eu senti, enfim, ou que alguma música ajudou elas em algum momento específico. Mas é muito, assim, reconfortante também saber que, tipo, você não é a única que se fudeu, assim, sabe? Tipo, Uhum. você não é a única que tá passando por tudo aquilo. Você fica, ai, maravilha. Tem mais gente nesse barco, sabe? E, enfim, né? Tipo, brincadeiras à parte, assim, eu acho que pro meu trabalho ser um trabalho bem pessoal, eu fico feliz que as pessoas elas venham conversar comigo sobre isso, ainda mais, assim, mulheres, porque eu falo de uma perspectiva sobre ser mulher, né? Uhum. Então, eu, eu sinto, assim, que é muito importante para mim que tenham cada vez mais mulheres nos meus shows e que elas se sintam abraçadas pelo meu trabalho, assim. Então, por isso que eu também acho muito importante tornar o trabalho cada vez mais pessoal, porque a gente evita falar sobre muita coisa, e a gente evita pensar sobre muita coisa, e eu só quero, sinceramente, mostrar que eu, assim como o meu trabalho, eu passo por questões muito difíceis, com questões que eu tenho que lidar, mesmo fazendo terapia, é muito difícil lidar com as coisas que a gente tem que lidar, Uhum. e, e que tá tudo bem, que são processos, sabe? Que, tipo, eu sei que pode ser que para mim ainda seja difícil falar sobre isso, mas talvez começar a fazer isso se torne cada vez mais fácil e que isso de alguma forma também conforte as outras mulheres que se identifiquem com o meu trabalho. Legal, legal. E foi isso, então. Muito obrigada pela presença, Lívia. Eu adorei conversar com você, foi muito bom. E eu desejo aí todo o sucesso do mundo para você. E muito obrigada mesmo por topar fazer a entrevista e por estar aqui hoje. Muito obrigada, Ana. Valeu demais. Tô super feliz aí com esse convite e, sério, muito obrigada de novo por ter me convidado. Eu
sempre fico meio assim para falar sobre as coisas e tal, mas porque eu sou introvertida, já falei, né? Mas é muito bom, sabe? Falar torna as coisas mais fáceis. Então, muito obrigada por dar esse espaço para mim. Ai, que bom que gostou. E foi esse o dia que entrevistei de hoje. Obrigada a você que nos escutou até aqui e até a próxima.